O texto desta manhã está em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 27. Portanto, Deus os entregou à luxúria dos seus corações, para a impureza, para que os seus corpos fossem desonrados entre eles. Pois eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira, e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões degradantes, pois as mulheres trocaram a sua função natural por aquilo que não é natural. E também, da mesma maneira, os homens abandonaram a função natural das mulheres e queimaram em seus desejos entre eles, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos o castigo merecido pelo seu erro. Em nossa exposição do livro aos Romanos, chegamos agora nessa parte surpreendente e relevante no capítulo 1, versículo 24, e eu provavelmente irei até o versículo 28, embora eu não tenha anunciado que iria tão longe, onde Paulo toca na realidade da homossexualidade. Agora, isto é relevante, eu diria, por várias razões. Deixe-me mencionar algumas. Ontem, aconteceu uma conferência chamada Aqui Permaneço, onde foi abordada a questão dos homossexuais ativos na Igreja Luterana, conforme saiu no jornal. Vocês todos viram, sejam em St. Paul ou Minneapolis, a história do crime de ódio cometido contra o estudante da Universidade de Wyoming, que foi amarrado numa cerca, espancado e que não deve sobreviver. Talvez vocês tenham lido sobre a conferência Lambeth, na Inglaterra, onde 641 bispos anglicanos de todo o mundo que votaram esmagadoramente que a prática homossexual é incompatível com as Escrituras. Talvez vocês tenham lido no USA Today ou no New York Times, no último verão, anúncios de página inteira mostrando 850 ex-homossexuais que se reuniram na conferência Exodus para celebrar o poder de Cristo na vitória sobre a homossexualidade. Aqui em Minnesota, com a ajuda de alguns de vocês, nós nos envolvemos em vários processos legais a respeito da custódia de crianças em lares de casais homossexuais e as disputas que se levantam sobre a adoção nestes casos, ou trazendo para dentro da nossa igreja. Eu estou ciente de que na nossa congregação há pessoas que têm tendências homossexuais, e eu sei que há famílias que são tocadas por isso, filhos, filhas, pais, tios e tias e amigos próximos. Em outras palavras, isto não é um assunto que não é relevante. E Paulo não fica surpreso por estas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo há 2000 anos, não estava desprevenido por nada disso, se eu o entendo corretamente. Agora, o que é incomum nos nossos dias, uma das coisas incomuns, existem várias, é a defesa da legitimidade das relações homossexuais biblicamente. Em outras palavras, grupos que tentam mostrar, provar pelas Escrituras que isto é legítimo. Ou seja, ter uma relação a longo prazo, uma relação homossexual fiel. O exemplo mais comum deste tipo de pensamento diz que aparentemente denúncias de homossexualidade no Novo Testamento não se refere a relações
sexuais, fiéis e duradouras, mas são condenações de promiscuidade e pederastia. Deixa eu usar aqui as palavras de um acadêmico que não está mais vivo. Não irei mencionar o nome dele, para não manchar a memória dele mais do que já é manchada. O que o Novo Testamento é contra é algo significativamente diferente de uma orientação homossexual que algumas pessoas parecem ter desde seus primeiros dias. Em outras palavras, o Novo Testamento não está falando sobre o que nós passamos a chamar de inversão sexual. Pelo contrário, está preocupado com a perversão sexual. Inversão aqui seria ser homossexual de nascença ou por natureza. Então o argumento é que sim, o Novo Testamento fala sobre o comportamento homossexual, mas quando ele o critica, está na verdade criticando a promiscuidade ou o abuso de crianças, ao invés de estar comprometendo as relações homossexuais longas e monogâmicas. Agora, com relação ao nosso texto aqui, capítulo 1, especialmente os versículos 26 e 27, o argumento se torna mais preciso. E o argumento aqui é que o não natural que é condenado aqui diz respeito a pessoas que são naturalmente heterossexuais e praticam atos homossexuais. Porque isso não é natural. Não é natural para um homossexual praticar atos homossexuais. Não é natural que os héteros pratiquem atos homossexuais. E é isso que o texto condena. Vamos ler para ver se vocês concordam comigo. Vou ler o final do versículo 26. Suas mulheres trocaram sua função natural pelo que não era natural. E da mesma forma, os homens abandonaram a função natural da mulher e queimaram em seus desejos, uns para com os outros, homens com homens cometendo atos indecentes. Então o argumento diz que o que está sendo condenado aqui é que é anormal aqueles que são héteros por natureza, levando e praticando atividades homossexuais, e por implicação eu assumo que o contrário também é verdade. Aqueles que são homossexuais por natureza, seria não natural ter um relacionamento hétero. Agora, há imensos problemas com essa interpretação. E eu vou mencionar 3. E ao chegar no terceiro argumento, eu vou chegar lá porque este argumento vai abrir todo o texto para nós e eu vou tentar, nesta manhã, dar uma exposição fiel de todo este texto. Não apenas uma parte dele. Aqui está o primeiro problema. No versículo 27, diz: os homens abandonaram a função natural da mulher e queimaram em seus desejos uns para com os outros. Agora, se esses fossem homens que por natureza eram heterossexuais, o que está queimando? Por outro homem? Héteros não queimam pelo mesmo sexo. Isto é um termo muito forte. Queimando só aparece aqui no Novo Testamento. Não é uma palavra simples, está sendo enfática aqui. Então aqui está uma pedra de tropeço para dizer que o que nós temos aqui são héteros que por alguma estranha razão fariam uma atividade homossexual não natural.
Paulo diz que essas pessoas estão queimando pelo outro sexo, que eu acho que, praticamente por definição, é o que significa ser homossexual por natureza, não heterossexual. É claro, há o bissexual. No entanto, se você contemplar a possibilidade de que isto que Paulo tem em mente, o argumento também não irá funcionar, porque, por implicação, embora eu só tenha lido este argumento, um bissexual, por natureza, naturalmente, irá fazer sexo ou com um homem ou uma mulher. Então não deveria ser acusado por nenhum deles, porque você só é acusado, de acordo com este artigo, de fazer algo contra a sua natureza. E se a sua natureza é homossexual, faça sexo homossexual. Se for hétero, faça sexo hétero. E eu assumo que, por implicação, e se for bissexual, faça sexo com os dois. Bem, eu nem consigo terminar a frase e fazer sentido nisso aqui, mas eu acho que por isso que não é mencionado, porque é difícil ser fiel no longo prazo, praticando sexo com ambos. Então, o primeiro problema que eu tenho contra este argumento e essa interpretação é que essa linguagem de queimando pelo seu próprio sexo não se encaixa sendo um hétero e mudando promiscuamente para fazer sexo homossexual. Aqui o segundo problema. No final do versículo 27, diz que suas mulheres trocaram a afeição natural pelo que não é natural. Versículo 26. As mulheres trocaram a sua afeição natural pelo que não é natural. Agora a frase é aquilo que não é natural. No grego, é uma frase guardada na literatura grega, especificamente para o comportamento homossexual. Não para a promiscuidade homossexual praticada por héteros. Agora, eu li isso há muito tempo, mas ontem eu pesquisei Joséfo, Plutarco, e eu olhei para os textos deles para ver o uso da expressão parafusian, para ver se era isso mesmo. Este é um uso padrão no mundo grego, que quando algo é feito parafúsios contra a natureza, era o que eles usavam para descrever especificamente a homossexualidade. Portanto, toda a evidência, linguisticamente, quando Paulo usa a frase para descrever o que mulheres ou homens estão fazendo, ele não está falando sobre promiscuidade de um hétero indo contra a natureza para praticar algo homossexual, mas especificamente homossexuais parafúsios, a saber, contra a natureza. Então Paulo simplesmente pegou uma frase comum que é usada especificamente para a homossexualidade na literatura grega e a usa, e isso permanece no caminho dessa interpretação. Agora, o terceiro argumento contra tal interpretação é o maior deles. E envolve o que está falando este texto e sobre isso que quero falar nesta manhã. Mas primeiro, deixe dizer o que vamos falar nesta semana e na próxima. O meu objetivo hoje, nesse tempo que nós temos, é dar uma sólida e fiel exposição dos versículos 24 a 28, o que não nos deixa tempo para aplicações hoje. Esta foi uma das razões pela qual eu planejei passar 2 semanas neste trecho. Então, o meu plano é que vocês irão voltar. Eu espero que vocês voltem. Porque uma vez que nós finalizarmos a exposição e enxergarmos o quadro todo, muitas questões serão levantadas, questões práticas, questões pessoais e questões sociais mais amplas, que necessitam de um contexto bíblico maior, e eu não vou tocar nisso, e necessita ser trazido à tona. Nós vamos, no mínimo, passar mais 1 semana nisso. No mínimo.
Agora, a minha oração, ao fazermos isso, é que nessas 2 semanas, nós venhamos ser uma igreja, e eu venha ser um pastor particularmente, que irão encontrar juntos um balanço bíblico onde há clara convicção sobre a pecaminosidade do comportamento homossexual e paciência, compaixão para com aqueles que possuem desejos homossexuais na sua família, nos seus amigos e que procuram fazer-lhes o bem. Nós temos uma frase linda a respeito da convicção e da compaixão. A nossa visão sobre atividade homossexual que os anciãos aprovaram há cerca de 6 anos. E vou distribuir para cada um de vocês no próximo domingo. Acho que vocês acharão um tanto útil. Tem sido usado por toda a Conferência Batista, porque é uma frase muito boa e equilibrada. Eu quero que nós sejamos, e cada um que é excessivamente, aqueles que sentirem animosidade em relação aos homossexuais, precisam ouvir isso com muito cuidado. Eu quero que sejamos uma igreja como a dos Coríntios, ao menos uma igreja como a de Corinto, como Paulo queria que fosse, quando ele escreveu listando em 1 Coríntios 6:10, fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, cobiçosos, bêbados, vigaristas. Então ele disse: alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, e foram santificados, e foram justificados, no nome de Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Então, eu quero que sejamos uma igreja de pecadores justificados, que venham viver um ao lado do outro, com todos os nossos diversos pecados genéticos, hormonais, ambientais, inclinações e toda forma de pecado. Esta é uma frase muito importante, que eu vou voltar a ela na próxima semana e eu vou dizer novamente. Eu quero que sejamos uma igreja que é feita de pecadores justificados, que vivem juntos em meio aos nossos pecados genéticos, hormonais, ambientais, as nossas inclinações que fazem com que todo mundo aqui cometa um pecado ou outro. É uma loucura achar que não existe uma base genética para a raiva, para a impaciência, a grosseria, a mentira, o roubo. Você acha que o pecado aparece do nada, de repente, de uma hora para outra? Nenhum deles aparece assim. Eles estão enraizados pela maneira de sermos como nós somos, ou pela virtude dos nossos pais, ou os nossos hormônios, ou os nossos genes. Todo mundo é como é, incluindo aqui todos vocês, neste salão, pela inter-relação dessas 3 coisas: genes, hormônios e 1 milhão de experiências diferentes. Então, o que aparece nessas experiências de pecado na sua mente, ou quando o pecado aparece na sua vida, isso já faz parte de você e da sua história. Então, não faz sentido todo o trabalho para saber se o pecado tem raízes na natureza. Ele tem. E a pergunta é, e daí? Faça um estudo genético em todos os criminosos violentos presos hoje e você irá descobrir diferenças físicas entre eles e as pessoas normais. Ela existe. Então o que você faz? Abre as prisões e solta todo mundo? Não. Nós somos responsáveis. Eu sou programado para pecar de alguma forma. Eu poderia lhes dizer, mas não faz sentido dizer o que vocês já sabem, provavelmente. A minha personalidade é direcionada para pecar de algumas maneiras.
Não há desculpas, Piper. Isso será na próxima semana. Eu não deveria falar sobre isso. Tudo isso para dizer, eu sou feliz que vocês me deixam ser o seu pastor. E eu não quero afugentar ninguém nessa igreja que está programado para pecar. Eu não quero perseguir ninguém que luta contra a maneira que você é programado ou com a maneira que os seus pais te criaram. Eu quero que a gente se reúna e diga, se levar 10 ou 20 anos, eu estarei com você nesta batalha. Mas faça disso uma batalha. Ok, agora a terceira razão porque esta interpretação não é válida, a saber, a interpretação de que Romanos 1 é a respeito de héteros que se tornaram promíscuos em atos homossexuais, ou homossexuais que se tornaram promíscuos em atos héteros, e não está falando especificamente de homossexualidade, como sendo algo não natural, que Paulo desaprova. Eu acho que é uma interpretação errada. E o terceiro argumento tem a ver com o sentido completo do texto. Então, eu acho que o texto todo tem outro ponto de vista. E eu quero que vocês me acompanhem e eu vou lhes mostrar este ponto de vista. O que eu vejo neste texto, e espero que tenham suas Bíblias abertas aí, veremos algo específico no versículo 23 até o 28, apontando um padrão que é desenvolvido. Vocês já viram, mas irá ajudar se eu mostrar novamente para deixar bem claro. 3 vezes neste texto há uma sequência de pensamento com 3 etapas em cada sequência. Cada uma das 3 etapas corresponde a cada uma das outras 3 etapas e esclarece cada uma das outras sequências. Deixe-me resumir. Primeiro, quais são as 3 etapas? Eu mostrarei 3 sequências destas etapas neste texto. Aqui estão as 3 etapas. Primeiro, nós mudamos a glória de Deus pela criatura. Esta é a etapa 1, mencionada 3 vezes. Etapa 2, Deus nos entregou para aquilo que nós preferimos. Isto é mencionado 3 vezes. Terceiro, nós, portanto, tendo sido entregues àquilo que nós preferimos, agimos externamente e incomodamente nas nossas relações sexuais, e isto é uma representação do que ocorreu internamente e espiritualmente na horrível troca da glória de Deus pela criatura. Essas 3 etapas, nesta ordem, são mencionadas 3 vezes. Você não pode errar o significado deste texto, uma vez que você percebeu isso. Então vamos ver isto, começando no versículo 23. A primeira é de 3. Versículo 23. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível pela forma do homem corruptível. Essa foi a etapa 1. A etapa 2, versículo 24. Portanto, Deus os entregou a luxúria de seus corações para a impureza. Esta é a etapa 2, os entregou. Agora a etapa 3, no final do versículo 24. Portanto, essas são palavras impressionantes. Deus os entregou para a impureza, de modo que os seus corpos fossem desonrados entre eles. Então, em resposta à rejeição da glória de Deus como o nosso tesouro, Deus determina que haverá uma desordem na vida corporal em atos desonrosos. Isso é impressionante. Vejam isso. Deus os entrega, ou seja, Ele decreta que eles sejam entregues à impureza, de modo que seus corpos seriam desonrados. Deixe-me parafrasear dessa forma. A desordem sexual da raça humana é um julgamento de Deus por trocar Ele por uma criatura. E é uma desordem que afeta cada um de nós neste lugar.
Todos nós. Eu lhes digo, por que a homossexualidade é destacada, acima da fornicação ou do adultério, da luxúria ou da pornografia. Isto está relatado mais tarde em Romanos. Mas veremos isso diretamente. Esta é a primeira sequência das três. Aqui vai a segunda no versículo 25 até o 27. Etapa 1. Versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Agora, qual que é o paralelo aqui? O paralelo é o versículo 23. Eles trocaram a glória de Deus por imagens. Aqui, eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Qual a verdade de Deus que eles trocaram? A verdade de Deus que eles trocaram é: Deus é mais preferível do que criaturas. Deus é mais valioso que criaturas. Qualquer criatura, seja ela humana ou não, Deus é mais valioso. E essa verdade foi trocada pela mentira. Qual mentira? A mentira é: a minha maneira é melhor que a maneira de Deus. Esta é a mentira. As minhas preferências são superiores às preferências de Deus para mim. Ídolos são melhores que o Criador. Então isto corresponde ao versículo 23 e à etapa 1. Aqui está a etapa 2 nessa segunda sequência, versículo 26. Por esta razão, Deus os entregou a paixões degradantes. E isso corresponde ao versículo 24. Deus os entregou às luxúrias de seus corações para a impureza. Agora, etapa 3, versículos 26 e 27, é a descrição da homossexualidade. As suas mulheres trocaram suas funções naturais pelas não naturais. Da mesma maneira, os homens abandonaram a função natural da mulher e queimaram em desejos uns pelos outros, homem com homem, cometendo atos indecentes. Agora, o que isso corresponde nessa sequência? Corresponde ao final do versículo 24, de modo que os seus corpos fossem desonrados entre eles. A desonra do corpo que Paulo tem em mente no versículo 24 é o comportamento homossexual, especificamente. Então, podemos dizer especificamente agora o que ele tinha em mente. Na primeira sequência de pensamento, ele tinha em mente isto: a desordem sexual da raça humana, particularmente a homossexualidade neste texto. Mas não apenas a homossexualidade. É um juízo pela troca da verdade de Deus por uma mentira. É por isso que ele os entregou, de modo que os seus corpos seriam desonrados entre eles, agora definido como homossexualidade. Homossexualidade é o julgamento de Deus pela troca de Deus por uma mentira. Aqui agora a terceira sequência do mesmo pensamento, começando e terminando no versículo 28. Versículo 28. Eles não acharam oportuno conhecer mais a Deus. Etapa 1. Ao que isso corresponde? Corresponde ao 23. Eles trocaram a glória de Deus por imagens. Corresponde ao 25. Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. E aqui ele simplesmente diz: eles não querem mais conhecer a Deus. Diz a mesma coisa 3 vezes, 23, 25, 28. Aqui, então, a etapa 2. Segunda parte do versículo 28. Deus os entregou a uma mente depravada. E isso corresponde ao versículo 24. Deus os entregou à luxúria de seus corações para a impureza. Corresponde ao versículo 26. Deus os entregou às paixões degradantes. Então, a resposta de Deus para a troca universal de Deus por imagens e a verdade pela mentira, e não querer conhecer a Deus e as suas maneiras nas nossas mentes, a resposta para isso é: Deus decreta a homossexualidade. Etapa 3 diz, ao final do versículo 28, Ele os entregou para fazerem coisas que não são próprias,
o que corresponde ao final do versículo 24, de modo que os seus corpos fossem desonrados entre eles. E corresponde aos versículos 26 e 27, mulheres e homens perseguindo relações homossexuais. Então, o comportamento homossexual é um paralelo a desonrar o corpo e fazer o que não é próprio. Agora, aqui está o texto. Esta é a estrutura do texto. 3 sequências de 3. A troca de Deus, ser entregue à impureza e demonstrar em desordem sexual o que você fez espiritualmente. Este é o texto. Agora, deixe-me fechar com 4 observações conclusivas. Número 1. O maior problema nas nossas vidas, heterossexual ou homossexual, é a terrível troca da glória de Deus por imagens, como nós mesmos, ou qualquer coisa. O maior problema neste texto e no universo da raça humana não é a homossexualidade, não é o adultério, não é a pornografia, é a impressionante, é a profunda e universal, sem exceções, troca que todo ser humano que vem ao mundo faz, trocando Deus por alguma outra coisa. Este é o problema do mundo. Está por trás de todas as doenças deste mundo. E reparar este problema é a minha principal razão na vida. E acho que é a sua principal razão na vida para curar a desordem da sexualidade. Essa é a primeira observação e a mais importante delas. A segunda observação: as desordens sexuais nas nossas vidas, a mais chamativa é a homossexualidade, embora não somente a homossexualidade. É um juízo de Deus sobre a raça humana, porque nós trocamos a glória de Deus por outras coisas. Às vezes as pessoas perguntam, seria a AIDS um juízo de Deus sobre a homossexualidade? Agora, você tem uma resposta. E será uma resposta inesperada vinda deste texto. A resposta é: a homossexualidade é um juízo de Deus sobre a raça humana. Assim como a AIDS, assim como o câncer, assim como a artrite, assim como toda a futilidade na sua vida, assim como a morte. Você lembra? 4 semanas, versículo 18. A ira de Deus está sendo derramada, e eu expliquei o capítulo 5 sobre a morte, capítulo 8 sobre a futilidade e as doenças. Mesmo nós que temos o fruto do Espírito Santo, primeiros frutos do Espírito Santo, esperamos a nossa adoção, a redenção destes corpos. Então deixe-me esclarecer bem isso, porque Tom me ajudou nisso. Quando eu mencionei isso, eu tenho que deixar bem claro para vocês agora. Se a homossexualidade é um juízo, se a AIDS é um juízo, se o câncer é um juízo, se a artrite e o Alzheimer são juízos, se a morte é um juízo, se você bater o seu dedão na quina daqui hoje, é um juízo de Deus sobre o mundo caído, onde toda a criação trocou Deus por outras coisas. O que nós podemos dizer sobre os filhos de Deus, contra quem não existe mais a ira nem a condenação? E a resposta é: nós não somos retirados desse mundo de angústia quando somos salvos. Ao invés disso, neste mundo de angústias, com as mesmas doenças e as mesmas futilidades, talvez não todas, mas a maioria das mesmas futilidades, nós estamos agora encapados em um trabalho da graça
que nos permite experimentar o mesmo juízo de Deus sobre a raça humana, como um caminho para a santidade e para o céu, ao invés de um caminho para o pecado e para o inferno. Até mesmo a leucemia. Até mesmo a leucemia, Michael, é um caminho para a santidade e para o céu, por causa da graça de Deus. Mas que não existiria se não fosse um mundo caído. Nem a homossexualidade, nem a minha inclinação para a impaciência, ou o que quer que seja, nem alguma outra maldade, futilidade, tristeza ou frustração, nada disso existiria se não houvesse pecado no mundo. Todos os malfeitos e as maldades vieram para dentro do mundo porque Deus sujeitou o mundo à futilidade, não pela vontade do mundo, mas pela vontade de Deus. E é na esperança de que eu vou me segurar de novo nessas mensagens. Mas não faz sentido ignorar o significado de Deus nos entregou a paixões degradantes, de modo que os nossos corpos fossem desonrados. Este decreto do Deus Todo-Poderoso é muito claro e está correto. Sinta isso e agarre isso. São estas as palavras do Evangelho, as palavras dadas a nós. Não se estribe por algum sentimentalismo a respeito da situação genética, onde nós não somos responsáveis. Se estribe na realidade. Nós podemos ser honestos com nós mesmos, que todos os sofrimentos são juízos de Deus. Eu vou morrer. Eu sou um santo. Deus me ama. E Ele vai tirar a minha vida. Aos 52 anos ou 82, não faz diferença. Ele vai tirar a minha vida. O Senhor deu, o Senhor irá tirar, porque eu pequei. Adão pecou. E isso foi adicionado ao meu pecado. E eu não vou escapar. Mas sabe o que aconteceu? Isso se tornou um caminho para o céu. E, portanto, não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E então, cada doença na sua vida, incluindo a orientação homossexual, nós falaremos mais sobre isso na próxima semana, mas deixa eu fechar aqui rapidamente. Essas foram minhas duas observações. A terceira é esta. A razão porque Paulo foca na homossexualidade, eu creio, nestes versículos, é que é a dramatização mais vívida da vida, a conexão mais profunda entre a desordem da adoração do coração e a desordem das relações sexuais. Agora, isso é profundo, me deem um minuto nisso. Eu vou tentar simplificar ao máximo, mas é a coisa mais profunda e impressionante neste texto. Masculinidade e feminilidade existem desde o início da criação para um propósito grande e glorioso, a saber, para representar ou dramatizar a relação entre Deus e o seu povo. Mais tarde, nós aprendemos Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Este é um grande mistério, Paulo diz, significando Cristo e a igreja, referindo-se a Gênesis 2:24, sobre o homem deixar a sua família e se unir à sua esposa. O significado da sexualidade. Nós brincamos neste país. Oh, haverá uma dívida a ser paga por Hollywood e em outros lugares pela brincadeira com essa imensa, impressionante realidade da sexualidade, que é tão grande, tão maravilhosa e tão cheia de significado nos mais altos níveis do universo. E nós brincamos com isso na nossa pornografia, os nossos filmes, a nossa televisão, as nossas revistas e na propaganda. Oh, haverá uma dívida a ser paga pela maneira que nós pegamos essa impressionante realidade que é dada por Deus no início da criação
como uma representação do quanto Ele ama o seu povo. E Cristo ama a sua igreja. Agora, devido a isso, o que acontece quando a relação entre Deus e o homem é desordenada, com a mudança, a troca de Deus por imagens de nós mesmos? O que acontece com a representação é a realidade que está desordenada. E o homem não mais se relaciona com Deus como o seu tesouro, mas procura por satisfação na criatura, que ele pode administrar e é mais como ele mesmo. O que acontece com a representação? E a resposta é, ela toma uma aparência desordenada. E a mais vívida apresentação desta desordem, de homens trocando a glória de Deus por algo como eles mesmos, é um homem trocando uma mulher por alguém como ele mesmo. Ou uma mulher trocando um homem por alguém como ela mesma. Homossexualidade é decretada como um juízo de Deus com o motivo de apresentar ao mundo o que acontece quando você e eu, qualquer que seja a nossa orientação sexual, trocamos a glória de Deus por algo como nós. Este é o significado da homossexualidade. E é muito profundo. E deve ser lidado não com brincadeiras, nem com ódio, mas com evangelismo. O que me conduz ao meu último ponto. A cura da alma homossexual, assim como qualquer outra alma, é a restauração da glória de Deus para o seu devido lugar. Aí está onde a cura está. A cura da alma heterossexual e da alma homossexual. E cada uma delas tem os seus pecados peculiares. A cura destas almas vem por intermédio da restauração da glória de Deus para o seu lugar de direito, como o tesouro mais satisfatório do coração humano. E quando isso acontece, ou vamos ver isso na próxima semana, ou haverá vitória impressionante sobre a orientação homossexual, isso está acontecendo hoje no mundo, ou uma triunfante capacidade de viver um completo, alegre, obediente celibato, com a orientação, até Jesus finalmente fazer John Piper e você retos no último dia. Vamos orar. Ó Deus, nós simplesmente começamos a tocar no assunto, há tanta coisa ainda para ser dita. Nos sustente agora, nos conceda a todos nós a capacidade de processar estas coisas. Estes são assuntos profundos. Ser um homem e uma mulher é uma coisa impressionante. Ó, que nós não venhamos brincar com a nossa sexualidade, ó Deus. Fornicadores em série, parceiros homossexuais em série, adultérios em série, vendo filmes adultos com cenas de sexo onde crianças de 12 anos nunca deveriam ver, assim como pessoas de 32 anos. Ó Deus, nós brincamos com essa gigantesca realidade. Nos perdoe, nos perdoe. Eu sou tão grato, Senhor, porque há uma justiça que não é minha, com a qual eu estou coberto nesta manhã. Pela fé em Jesus, assim como cada um neste lugar, agora, homossexual ou heterossexual,
cobertos com a justiça de Cristo, através da fé. Senhor, nos dê esta fé, eu oro. Fiquemos de pé para a bênção. Que o Senhor restaure o seu valor e a sua glória e a sua beleza ao seu lugar de direito, no seu coração e na sua vida, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, e todos digam amém. Obrigado, vocês estão dispensados.